Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, dia 17 de agosto de 2025, estamos entrando ao vivo com a live Furo do Alfinete, Filhos na Vitrine Digital, Riscos e Caminhos de Proteção. Estamos aguardando aí a nossa convidada, a professora historiadora Priscila Medeiros. Boa noite, professor Fábio. Oi, Priscila, já vou te chamar. Foi. Aí, maravilha. Só vou ajustar aqui para gravar certinho o ângulo. Boa noite. Boa noite. Aí, eu acho que tá legal, só não sei se podia afastar um pouquinho. Não, em cima tá maior, tem espaço vazio, mas tá bom, tá na altura boa aqui do queixo, depois vai a legenda embaixo. Ah, tá. Tá bom, tá Tá tranquilo. bom? Ah, então tá. Tá me ouvindo bem? Ouvindo super bem. Então, eu tô te ouvindo. Então, boa noite, pessoal. Nós estamos entrando aí ao vivo. Hoje é dia 17 de agosto de 2025, né? Conforme havíamos anunciado no decorrer dessa semana. Estamos com essa live aí chamada Filhos na Vitrine Digital, né? Proteções e Cuidados. E hoje, uma honra poder receber aqui a professora historiadora Priscila Medeiros. Fazem 5 anos desde que tivemos uma live aqui, que em certa medida se relaciona um pouco com esse tema, né? Nós falávamos há 5 anos atrás da amarelinha ao iPhone, que era uma temática chamando a atenção, né, sobre o avanço da tecnologia no seio mais sagrado que existe na sociedade, que é a família, né? E essa relação que tem sido tão minada, né, Pri, ultimamente, em relação às novas tecnologias. Eu estava refletindo antes de entrar na live. Antes de mais nada, seja muito bem-vinda, né? A Pri veio somar junto ao Furo do Alfinete. Eu venho trazendo vários profissionais da saúde mental, mas, de uma certa forma, por que o trabalho da Pri e essa temática ela é essencial e importante? Porque ela também está lá na ponta, né? Eu costumo dizer que a fumaça aparece na escola, mas o fogo não está lá, né? Isso significa o quê? Porque ela pega a consequência, o resultado direto daquilo que acontece, né, dentro dos seios familiares, observando a dinâmica nas relações entre os alunos, os professores e o ambiente escolar, né? E como historiadora também ela tem um olhar bastante assertivo, né, nessa leitura da contemporaneidade, do mundo moderno, diante dessas tecnologias. Eu estava lembrando aqui, em 1994, quando eu tinha 10 anos de idade, né, meu pai me incentivou a fazer um curso que recém estava surgindo aqui na nossa região, que era o curso de informática básica. E na época se pensava, né, a importância da informática no aprimoramento e numa ferramenta, né, de um profissional que atenderia uma demanda que viria a surgir, né? O domínio da técnica através da informática, né? Nada mais do que um ofício, né? Só que na contramão disso, hoje a internet e a própria tecnologia, ela abrangeu, né, muitas áreas da vida, do cotidiano dos seres humanos, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar. O furo do alfinete tem a ver com isso também, porque essa proposta, né, terapêutica e uma metáfora para compreender quais são os furos do alfinete que têm minado as relações interpessoais e, sobretudo, né, as relações pais e filhos diante dessas ameaças, em uma certa medida, porque não? Vimos agora recentemente, né, a repercussão e o boom que deu, né, através da denúncia do influenciador Felca, né? Sabemos que já havíamos visto na mídia outros tipos de denúncia nesse mesmo sentido em relação às redes, mas trouxe mais vazão pela repercussão e pela influência que ele tem hoje nos meios digitais, né? Então, Priscila, seja muito bem-vinda ao Furo do Alfinete. Obrigadão, Hugo. Obrigado. Eu fico muito honrada de participar, de estar aqui compartilhando, né? Discutindo, de contribuir também. E sempre que a gente troca uma ideia, sempre que a gente procura novos olhares, né? Sempre surgem aí novas perspectivas, surgem novas vivências, né? Então é um prazer assim fazer parte disso, desse momento assim. E estamos aí. Que bom, maravilha. Já indo direto ao ponto, né, sem rodeios, né, eu acho que é importante a gente aproveitar esse tempo que nos cabe, né? Sim. E até para quem está aí nos acompanhando também, uma boa noite a todos que entraram aí na live, meus colegas e amigos lá da formação, os conhecidos da Priscila também, que fazem parte aí do seu cotidiano, aqueles que passaram a nos acompanhar e nos seguir
a partir dessa temática, né? Não deixe de baixar o e-book Furo do Alfinete, eu enviei para a Priscila. É um projeto também que eu estava no meu coração, né? Em explicar essa metáfora. Lá no final tem alguns exercícios de autoconhecimento. Então, tocando o barco, vamos adiante. A primeira questão é, Pri, na sua visão como professora, né? Como é que Uhum. você vê hoje essa questão da internet, né? Sobretudo dessa exposição de filhos e filhas, né? Diante desse ambiente virtual. O que mudou na infância, né? A questão da vida que é vivida nas últimas décadas em relação ao que a gente tem visto, ouvido e vivenciado recentemente. Uhum. Bom, o que a gente mais percebe assim é a mudança no brincar, a mudança nas interações sociais, nas formas de se relacionar, né? Quantos de nós não fizemos parte da turma, né? Da geração que brincava na rua, que a mãe tinha que chamar para dentro de casa, né? Que antes era aquela coisa assim, a mãe ia para a rua e dizia, vem para dentro de casa. Hoje a mãe diz, vai para fora de casa, né? Então, assim, era aquela geração que brincava na rua, brincava de bola, brincava de taco, brincava de amarelinha, brincava de jogos, né? Dama, xadrez, jogo da velha ou stop, outros jogos, né? Então, assim, o que que muda? Muda as interações sociais, mas era só brincadeira. Mas era só aglomeração de rapaz pequeno, como se dizia, né? Mas nisso tinha as interações sociais, a forma de se relacionar, a forma de se organizar, organizar uma brincadeira. Isso parece uma coisa básica. Quem vai primeiro, quem vai depois, o saber ceder, o saber dar o seu lugar, o saber se organizar, né? O saber cuidar do mais fraco, o saber priorizar o outro, o saber ver quem tinha aptidão para determinado lugar dentro de um jogo e quem tinha aptidão para outra parte dentro de um jogo, ou a observação, as coordenações, coordenação motora ampla, coordenação motora fina, né? Toda a parte cognitiva que era despertada nisso, né? A cognição, a imaginação. Então, assim, o que que mudou nisso? O que que a gente desenvolvia em todas essas interações, nessas brincadeiras, e o que que se desenvolve hoje quando se está em casa, sentado na frente da TV, sentado na frente do celular, né, sentado na frente do tablet, o que que existe de desenvolvimento ali? Ah, mas é um vídeo educativo, é um vídeo de alfabetização, um vídeo de cores, de formas geométricas, mas a tela azul tá ali. Mas onde que a cognição está sendo trabalhada ali? Onde que a imaginação está sendo trabalhada ali? Né? Onde que o desenvolvimento da coordenação da criança está sendo trabalhado ali? Né? Vamos dizer assim, uma criança que está ali na frente da tela, ela está só recebendo aquele monte de informação. Não é correto, né? Mas vamos dizer que eu dou essa caneta para uma criança. Não posso, coisas pequenas, né? Mas eu dou uma caneta dessa para essa criança. Essa criança ela vai abrir, ela vai tentar encaixar, ela vai deixar cair no chão, ela vai abaixar para pegar. Em tudo isso, ela vai aprender que isso aqui risca. Em tudo isso, o quanto que ela desenvolveu numa coisa simples, numa caneta. Né? Esses dias eu vi num comentário numa postagem, né, de uma mãe que disse: evitem dar telas aos seus filhos, etc. E aí uma mãe disse assim: eu tenho tanta coisa em casa para fazer. Como é que eu não vou botar o meu filho na tela? Eu tenho que lavar louça, tenho que fazer almoço, tenho que fazer não sei o quê. E daí como é que eu não vou botar a tela no meu filho? E daí a gente tem todas essas coisas para fazer. Eu também sou dona de casa, eu também trabalho fora, eu sei como é que é, né? A gente tem todas essas coisas para fazer. Enquanto nós fazemos todas essas coisas, nós vamos deixar todo esse tempo essa criança na tela? E será que a gente não tem como fazer essas coisas com essa criança fora da tela? Né? Como faziam as nossas mães, as nossas avós, né? Traz a criança para perto, deixa a criança circular na casa, uma hora dá uma coisa, uma hora dá outra. Enfim, às vezes não é a questão da falta, não é a questão assim do não conseguir entreter a criança, é a questão do é mais fácil que, né? Um ponto importante, Pri, na tua fala aí, que me chama a atenção, né, é pertinente tudo isso que tens dito, né, em relação
a como articular essa dinâmica familiar, né, com a presença da criança dentro de casa, né? O estímulo que é gerado, muitas vezes, ele não tem um resultado favorável e positivo, né, diante dessa presença, né, constante na frente das telas. E aqui a gente não está demonizando as telas num âmbito mais abrangente, querendo dizer, botar elas sobre o julgamento e dar a sentença e o veredito, né? É um Sim, problema real, sim, verdadeiro e que tem cada dia mais alcançado uma repercussão, uma envergadura tamanho, até porque eu estava pensando aqui mais cedo, Pri, eu não sei se tu chegasse a dar uma olhada sobre isso, a exemplo das plataformas digitais, né? Muitas delas hoje já readequaram a, o acesso, né, e a sua indicação etária, né, a sua faixa indicativa. Por exemplo, essa plataforma que a gente está usando para fazer esse conteúdo. O Instagram, o ano passado, ele tinha lá uma metodologia que dizia que era acima de 14 anos. Hoje, já citei que é para maiores de 16 anos. Né? uhum, O Instagram, por exemplo, né? Tem outras plataformas, TikTok, enfim, Facebook, YouTube, de um modo geral, mas esse pai, quando larga o filho à mercê da sua própria curiosidade, né, diante desse ambiente, né, o que é que isso pode acarretar? Até porque hoje a gente sabe que existem pessoas as mais diversas com má fé, maldade, né? E aí eu faço a segunda pergunta aqui para ti: quais seriam os riscos, né, reais que você enxerga, né, diante dessa exposição das crianças na rede, né, especialmente quando isso faz parte da própria família? Recentemente agora, antes de entrarmos ao vivo, eu compartilhei um corte de um filme chamado Homens, Mulheres e Filhos, que uhum, mostra como a internet ela adentrou no ambiente do universo familiar e cada um desenvolveu a sua bolha, né? Sem ter nenhum tipo de conexão, mas a sua conexão estava ausente, distante, única e exclusivamente buscando coisas fora, né, dessa relação, que é o que faz a gente crescer como pessoa e como indivíduo, né? Que são os desafios e as dificuldades, isso. muitas vezes, enfrentadas dentro da dinâmica doméstica, né? Do lar, né, Pedro? E quando a pergunta que tu fez foi, que eu quero voltar, Sobre os riscos reais, né? Que você enxerga, né? os riscos reais. Então, nesse instante, assim, que esse jovem ou essa criança está sem essa parte supervisionada, né? O quanto de conteúdo que não está correndo ali, né? Sem que tu saiba, né? E a gente precisa compreender que nem todas as pessoas têm a mesma intenção que nós. As pessoas associam que o fato de eu não ser capaz de fazer certas coisas, eu acho que ninguém seria capaz de fazer aquelas certas coisas. Então, assim, aquele jovem, aquela criança que está livremente exposto nas redes sociais, né? Ele está, ele está ali no livre acesso de ter a sua imagem usada para nós sabemos o que, né? Nós temos hoje perfis livres no Instagram, né? Que usam as fotos das crianças, dos jovens, recortam lá do perfil dos jovens, das crianças e colocam essas fotos em outros perfis de adultos, perfis para conteúdos adultos, né? Essas fotos, essas imagens que são modificadas, que são adulteradas, existe um mercado para isso, né? E o pai e a mãe, eles não estão sabendo disso que está acontecendo, né? Então, assim, essa imagem que está sendo utilizada para um mercado, o pai não tem consciência de que isso está acontecendo. Além dessa questão da imagem, existe a questão aí de que foi trazido até recentemente, né? Como aí o Felca trouxe, né? A questão da adultização. Então, assim, o que o ser humano, de forma geral, ele quer ser aceito. Ele quer se sentir incluso, né? Então, o jovem, ainda mais, ele quer se sentir parte, ele quer se sentir pertencente. O que a rede social traz? Ela traz essa sensação de pertencimento, de aprovação. Eu quero ser aprovado. O que vai me custar essa aprovação? Eles não pensam sobre isso. Não existe esse raciocínio neles. Então, assim, ali eles vão entregando o que for necessário para essa aprovação, são os likes. Então, assim, o que eu coloquei hoje que me rendeu likes? Eu vou seguir nessa linha. Eu vou seguir dentro desses quadros aqui. Então, assim, às vezes isso vai passando do tom, isso vai passando do que é correto, do que é necessário, e como eu vou fazendo cada vez mais, isso vai se tornando normal para mim, né? Isso vai se tornando o meu normal. E isso também vai deformando
a minha, a minha, a minha forma de ver o mundo, isso vai deformando a minha personalidade, eu vou achando que isso é o que eu sou, isso é quem eu sou, né? E a gente sabe que a fase ali da juventude, adolescência, infância é a fase que a gente está se formando. A gente está formando os nossos pensamentos, aquilo que a gente defende, aquilo que a gente pensa por mundo, né? Aquilo que a gente se identifica. Então, quer dizer, se a partir do momento que a minha personalidade, a minha visão de mundo, ela está sendo formada baseado nos likes que eu vou ganhando, né? Ela vai sendo formada nisso. Qual vai ser a minha personalidade? Sendo que a gente sabe que aquilo que é curtido nas redes geralmente não é aquilo que agrega, que é bacana, que é correto, nós sabemos, né? Então, o que que pode gerar nisso, né? Pode gerar todas essas imagens que vão parar em conteúdos relacionados a... A gente não pode muitas vezes usar a palavra, né? Vai parar nisso. Esses conteúdos, existe todo um mercado relacionado a esse conteúdo, né? Inclusive um mercado de encomenda. Para quem nos ouve aqui, né? Existe um mercado de encomenda que a pessoa vê lá a fotinho do seu filho, lá nesses perfis que catam essas fotos aí nas redes sociais dos jovens, vê lá a fotinho, cata da onde que veio aquela fotinho, né? E diz, ó, eu me interessei por essa pessoinha aqui. Onde que mora? Da onde que é? Vamos atrás, vamos investigar, vamos ver da onde que é. O pai e a mãe dá um vacilo e ó, nossa, fulano sumiu. O que que aconteceu com o filho do fulano? Nós achamos que isso é terrível. Não. Acontece mais do que nós pensamos. O número de jovens, de crianças sumindo, desaparecidos é altíssimos. E tem muito dedo disso, né? Então, assim, esse é um resultado. É o resultado da personalidade que vai sendo totalmente arrancada, distorcida. É o resultado desses jovens que vão sendo adultos, né, com uma visão totalmente distorcida de si mesmo e do mundo, né, que vão sendo cada vez mais sexualizados, que vão sendo cada vez mais, tendo uma visão cada vez mais distorcida do que também é o sexo, né? Então a gente vai tendo também uma sociedade cada vez mais corrompida nessa área. E olha só como uma coisa puxa a outra, porque uma sociedade cada vez mais corrompida nessa área, imprudente nessa área, mais gravidez na adolescência, mais pais que não assumem os seus filhos, mais filhos crescendo sem acompanhamento de pais. E aí vê como é uma reação em cadeia, né? Um efeito dominó, né? Uma coisa leva a outra, e isso aqui não é nenhum tipo de drama, né? Ou de sensacionalismo, até porque, assim, eu já trabalhei na área do social, como conselheiro tutelar, já fui secretário aqui na minha cidade, da família, né? Da assistência social. E lá na formação a gente tinha uma colocação bem interessante que o sofrimento ele se repete por escopo, né? O que significa? Não é o futuro que puxa, é o passado que empurra, né? Em linhas gerais. Muitas vezes a gente vê lá a mãe que teve uma dinâmica diferente e acaba reproduzindo, né? Porque esse filho, essa filha acaba se modelando nesse ambiente, nessa ausência, nessa falta de relação e de interação. Claro, nós não estamos aqui entrando na questão dos pais, de modo geral, na sua entrega enquanto indivíduo, né, naquilo que estava ao alcance deles para os seus filhos. Não é isso. A gente está falando de um meio, de uma ferramenta que é hoje a internet, a tecnologia, que ela veio de forma bastante, não vou falar sorrateira, mas silenciosa, vagarosa, né? E hoje, à vista de 10 anos atrás, a dimensão que isso alcançou, né? Na vida das pessoas, ao ponto de afetar isso que a Pri acabou de trazer, dos perigos na busca, na corrida, pelos likes, pelas curtidas, de estar sendo visto, né? Porque, veja bem, eu não sei se a Pri já conhece essa teoria, o professor Olavo de Carvalho difundiu isso de uma forma bastante brilhante, que é a teoria das 12 camadas da personalidade, ou seja, da primeira à quarta camada, a gente vai nessas fases iniciais, da primeira infância até a adolescência, né? E ele atribui uma leitura que ele faz bastante, não vou dizer pragmática, né? Mas
que o brasileiro médio ele está na quarta camada, que é essa afetação da aceitação do mundo externo em relação à sua individualidade. Então, pessoas fragilizadas, pessoas fracas, dodóis, carentes, né? Eu digo porque a gente, enquanto adulto, né, Pri? Olhamos para a nossa história e dos 30 anos para trás, até a fase que a gente se encontra, muitas vezes a gente tem que resolver aquilo que ficou para trás, né? Então, assim, quanta coisa que vai sendo acumulada, né, no nosso horizonte de consciência, no nosso imaginário, em relação a esse primeiro momento da nossa infância que não é visto com mais cuidado, com acuidade, né, de perto, botando a lupa, né, como serviço do historiador, do investigador, para tentar entender, né, do porquê que a pessoa age e reage daquela forma. Às vezes ela largar a sua própria sorte, como a Pri falou, nesse ambiente familiar, onde nós temos os extremos, né, a adultização das crianças e a infantilização dos adultos, né? São duas questões que entrechocam e caminham lado a lado, fragilizando cada vez mais, né, o laço, o tecido social, porque a sociedade é fruto das famílias, né? A historiadora ela pode falar com bastante propriedade que as famílias elas quem dão início, né, às cidades, aos impérios, às nações, tudo começa no seio familiar. E aí eu parto, Pri, não sei se tu quer fazer algum comentário sobre isso. Eu vou usar essa tua fala em dois pontos. Quando a gente fala em rede social, nós não queremos demonizar, né? Mas é colocar, assim, um sinal de alerta, né? Porque a rede social, ela é como uma faca. Esses dias eu ainda disse para os meus alunos isso, né? A internet, de forma geral, ela é como uma faca. Na mão de um cozinheiro, ela faz coisas maravilhosas, né? Na mão de uma pessoa imprudente, ela pode causar um problema sério. Então, assim, a gente precisa ver de que forma que nós vamos usar isso. Na mão de quem que nós vamos usar isso. E como que nós estamos treinando os nossos filhos. A gente está treinando os nossos filhos para ser cozinheiros? Ou a gente não está dando treinamento para os nossos filhos? E aí a gente vai ver o que que vai rolar. Se eles vão dar a sorte de ser os cozinheiros, ou vai ser o que. Ou se eles vão ser imprudentes. E a gente não pode nos dar ao luxo de largar eles à sorte, né? Então existe esse ponto, assim, e o ponto quando tu fala na questão da adultização das crianças, na infantilização dos adultos, acontece hoje muito que eu creio que nós, de forma geral, nós temos observado, os adultos não querem se comprometer. Nós não queremos, né? Não querem se comprometer, não querem se incomodar. O quanto menos eu me incomodar, melhor. O quanto menos chegar o problema na minha mão, melhor. Eu não quero me estressar com isso. Qual é a questão hoje com as escolas? Qual é a questão hoje com as escolas? Né? Com as escolas públicas e com escolas particulares também, né? Eu mando meu filho para a escola. Então, assim, é como se a escola tivesse o dever de educar o meu filho. Educação vem de casa. A escola, ela vem como algo complementar à educação, aos valores, né? Às condutas, né? E ela vem para a formação mesmo acadêmica. Essa é a meta da escola. E na questão educacional de valores, tal, ela vem como um complemento, como uma extensão da família. Mas esse compromisso, ele é um compromisso da família. E quando a gente fala na infantilização dos adultos, é essa questão de que eu não quero compromisso. Quando a gente vê os adultos falando assim, ó, ai, saudade dos meus tempos de criança. Saudade do tempo que tu não fazia nada? De que tu não contribuía em nada? De que tu não contribuía em nada na vida das pessoas? Gente, as crianças são maravilhosas. Eu tenho uma filha de 3 anos. A gente sabe que por um filho a gente se joga na frente de um caminhão e levanta. Porque tu não pode ficar ali, né? Mas assim, nós queremos nos infantilizar porque nós queremos essa ausência de responsabilidade porque, né? Cara, chama a responsabilidade para ti, chama o problema para ti. Por que que não existe a questão da supervisão com relação aí muitas vezes aos filhos, né? A supervisão escolar, a supervisão nos cadernos,
a supervisão aos celulares, o acompanhamento escolar, ou seja, eu entrego para a escola, vai lá, meu filho, te dedica, vai lá, escola, cumpre o teu papel. Eu sou pai, eu sou mãe, esse papel é meu, o filho é meu. Quem assumiu essa bronca fui eu, e eu preciso levar isso até o fim, né? Então, a gente tem hoje muito a questão, eu peço desculpas por sair um pouquinho do ponto aqui, mas isso é uma parte do furo do alfinete. Nós temos hoje a questão o tempo é curto, trabalhamos o dia inteiro, chego em casa 8, 9 horas da noite, né? O tempo é curto, etc. Compreendo totalmente. Meu pai chegava também 8 horas da noite, e me criou com a ajuda da minha tia, me criou sem mãe por muito tempo, a mim, ao meu irmão, né? E só que ele estava ali, entende? O tempo é curto, só que assim, quando a gente é pai e a gente é mãe, nós assumimos o papel de ser educador. E educar implica em não ter aquelas vezes aquela parceria que a gente gostaria de ter. E não ter aquelas vezes amizade que a gente gostaria de ter. A amizade a gente vai ter que deixar para outras pessoas desenvolver esse papel na parte dos nossos, na vida dos nossos filhos. Educar implica, às vezes, em ser meio rixoso, duro, enérgico. Pô, eu trabalhei o dia inteiro. A hora que eu encontrei com meu filho, eu queria ter um momento bom com ele. Eu vou ter que ainda ser duro. Vou ter ainda que ser caca. Sim. Sim. Porque se nós queremos o cuidado deles, se nós queremos colocar eles, né, no caminho que nós gostaríamos que eles andassem, né, a gente vai precisar agir dessa forma. Muito bom, Pri. Eu vou voltar um pouquinho, mas o poeta ele diz, né? Instruir a criança no caminho que deve andar e quando crescer não te envergonhará, né? Ou seja, né? Os filhos são as flechas na aljava do guerreiro, né? No dizer do poeta, né? Então eles vão mais longe do que os pais. E isso não é projetar sobre os filhos uma frustração, uma falta de expectativa ou de realização que esses pais não tiveram na sua formação enquanto pessoa, né? É até interessante de observar, porque quando toca no assunto da escola, esse é um assunto bastante caro, né? Eu digo porque hoje, não sei, eu acredito que tem alguns professores aqui, né? Um abraço para todos eles, a Renata, acho que está aqui, ela foi nosso colega na faculdade. Um abraço, Renata. Hoje o professor, além de ser o professor, ele tem que ser o pai, tem que ser a mãe, tem que ser o psicólogo, o cuidador, a babá, o terapeuta, o psicoterapeuta e, sabe, sobrecarrega. E aí a gente acaba muitas vezes vendo esses pais. Eu sou de uma época, Pri, não sei se tu lembra disso, em que Deus o livre, né? Se o pai e a mãe dissessem assim, estou aprontar na escola, tu vai se ver comigo, hein? Né? Ou seja, havia, né? Eu não vou entrar nessa esfera hoje, porque assim Sim. pode ser um papo, uma outra conversa, né? O Sim. papel da educação, porque senão a gente Tá acabaria. bom? É um papo que corre paralelo, né? Lado a Sim. lado. Mas assim, um abraço a esses professores e professoras, né? Que é vocação, não é? É sim. Hoje a gente tem que entender que não é só o professor que é vocação. Todo ofício que tu exerce na tua vida com diligência, com entrega, é o teu aspecto. O Flávio está aqui também. E aí, Flávio, certinho? Aí o Flávio vem trazer essa questão. Essa é uma outra discussão, Flávio. A gente sabe que ela é real, ela existe, né? É, Mas assim, vai da organização dos professores, né? Por pressão, por cobrança, enfim. é. Mas assim, a gente pode chamar uma hora para uma conversa aí, Flávio. Vamos chamar nos bastidores. Então, o assunto da educação ele é tão caro porque assim, ó, os profissionais hoje que estão inseridos no mercado de trabalho, boa parte deles passaram pela mão de um educador, né? De professor, na verdade, né? De uma professora. Porque professor, ele não educa, quem educa é o pai e a mãe, como a Pri falou. Né? Quando isso falta, vai sobrecarregar em algum lugar, a balança ela não vai se equilibrar, né? Vai haver um desnível, né? Nessa relação. Então, cada qual possui o seu papel. E aqui a Pri trouxe de forma bastante reiterada. E quando os pais não cumprem o seu papel, alguém vai preencher. Vai ser o quê? A criança entregue a própria sorte nas redes sociais, muitas vezes exposta diante de pessoas maliciosas e maldosas que podem se aproveitar de uma fragilidade, de uma carência, né? De uma não vigilância da parte desse pai, dessa mãe, desse cuidador que está Sim. no ambiente dessa criança, né? E Porque conduzir ela para um outro ambiente. Oi? fazendo um gancho, quando tu diz assim, né? Quando o pai e a mãe não cumprem isso, antes era a rua que fazia esse papel. Ficava largado na rua, vamos dizer assim, né?
ia brincar na rua, esse jovem, essa criança, ele ficava assim. Mas hoje, justamente, é a rede social que vai cumprir esse papel. E aí ele está muito mais arriscado. Ele está num lugar muito mais amplo, né? Com muito mais pessoas, com muito mais índoles, com muito mais tipos de gente, vamos dizer assim, de Eu não, perfis, né? eu não vou nem expor aqui o bastidor, Pri, mas eu me lembro de dois momentos na minha vida em que alguém me convidou para aceitar no Facebook, era pro Facebook, né? Aí eu, assim, aparentemente um perfil que tinha pessoas em comum comigo, né? Eu, será que eu conheço essa pessoa? Viajei um pouco o Brasil, aí, tive vários lugares, né? Estou dando um exemplo de adulto, né? Que dirá de criança, né? Que é uma coisa que a pessoa não tem um filtro, né? A criança, né? Em relação às coisas. E eu, assim, será que eu conheço? Assim, eu vou aceitar, vou perguntar se eu vi, não lembro de quem é, né? Aceitei. E deu, sei lá, 5 minutos, começou uma chamada de vídeo lá, pedi a chamada de vídeo no particular, ali no bate-papo. Ah, guria, quando eu abri, a mulher tava nua no negócio, entendeu? Eu peguei e desliguei, né? Então, quer dizer, o que pode acontecer? A gente sabe que isso aí, tudo bem, não podemos abrir margem, brecha para essa discussão que está tendo aí agora também, porque a tal da regulação das mídias para tentar privar, muitas vezes, de expressar, né, as coisas que estão acontecendo. Porque quando tu bota uma regulamentação a ferro e fogo e tu passa pelo crivo de dizer o que é a verdade e o que não é, a gente corre para uma outra esfera. Nós estamos falando de uma coisa que é simples, mas é complexa ao mesmo tempo, pelo seguinte: Sim. as crianças estão soltas diante da rede, muitas vezes por uma negligência de um pai, uma negligência de uma mãe, de uma omissão, né? Ah, porque por isso, por vida de adulto, ela exige assim um repertório de cumprimentos de responsabilidades e tarefas, Sim. né? É o se indispor, né? Infelizmente, ele é o se indispor. É essa questão, né? É que na atualidade nós não queremos essa questão, nós fomos incentivados a esse ponto de sermos amigos dos nossos filhos. E nós queremos sim isso. Nós queremos sim essa aproximação. E isso não é errado, nós queremos nos aproximarmos dos nossos filhos. Esse lugar de afeto, de amor, né? Porque o que acontece? Viemos muitos de uma geração em que a coisa foi muito aqui, né? Em que as palavras eram muito ríspidas, em que qualquer coisa era às vezes avarada. Então, isso gerou uma total aversão a esse tipo de educação. E aí, às vezes, a gente quer correr para um outro extremo, onde não existe nenhum tipo de imposição, ou a imposição, a rigidez, ela vai ser muito leviana. E daí a gente acaba indo para um outro lado, um lado muito leviano. Então, assim, o que a gente vai precisar vai ser equilibrar esses pontos, né? Esses pontos entre a firmeza, entre o ser firme, mas não nos perdermos nessa firmeza, né? Não perdermos isso, porque o educar, ele vai implicar isso. Ele vai implicar o se indispor. Nós não podemos abrir mão desse ponto. É isso que é a educação, é o se indispor, né? Muito bem, eu só queria perguntar para ti se a tua, muito bom, se a tua internet ela tá oscilando aí, porque para mim aparece a tua imagem quadriculada aqui. Para mim a tua também aparece, mas para mim a tua tá dando uma mexidinha, mas para mim eu tô ok. A minha internet aparentemente tá ok aqui. Tá, a minha também. O pessoal está nos ouvindo bem. Um abraço para quem chegou depois aí, a Morgana, o Cris, né? O Fernando, o próprio Flávio que passou por aqui, a Karine, a Renata, o Fabrício, o Fabrício Ricardo, o Michele, o Victor Begamini, a Adriana, o Natan, a Camille, a Lúcia, o Rubens, a Morgana Oliveira. Vou te convidar, Morgana, para a gente conversar uma hora aí, fazer uma conversa legal. O Rodrigo, então, um abraço a todo mundo. Nós estamos aí com a Priscila Medeiros, professora historiadora, nessa live hoje falando sobre a vitrine digital, né? Proteção e cuidados dos nossos filhos, né? Diante desta questão que é uma realidade presente hoje na vida de muita gente. Então, assim, Pri, dando continuidade no que a Pri falou, eu queria fazer uma outra pergunta que é: quais são os efeitos menos óbvios, por assim dizer, né? Não Uhum, menos perigosos, vou botar assim, né, ou mais, dessa exposição, do ponto de sim, vista cultural e educacional, né? Eu colocaria na mesma esteira, né, essas consequências invisíveis, que seria, podemos dizer que existe uma erosão de valores e referências culturais da infância na era digital,
e como é que tu vê essa relação, né, entre essa hiperexposição e a diminuição da capacidade de atenção, concentração ao pensamento crítico, né? A gente às vezes também fala, o pensamento crítico, né? É a capacidade de julgar, de discernir as coisas com clareza, né? Uhum. Hugo, é, de uma forma leve, assim, o que que vai muitas vezes aparecer? É a limitação, a dificuldade de se enxergar. Por conta, trazendo aquele olhar que eu trouxe ontem, antes, por conta da questão do algoritmo, a tua personalidade, ela vai sendo formada a partir dali, né? Então, assim, isso é uma coisa que muitas vezes fica, vamos dizer, por trás, fica menos visto, né? Porque quando vai se falar em redes, muitas vezes fala, a depressão, a ansiedade que traz, o imediatismo, né? Ok, são problemas, beleza. Até a questão da miopia também, que tem chegado a esse ponto, tem chegado ao ponto de dar alterações na coluna, né? Então nós já temos uma geração com alterações na coluna por causa disso, mas assim, por trás disso tudo tá a personalidade que está sendo totalmente mudada, totalmente modificada por conta dessa questão dos likes, por conta dessa questão da exposição. Então, assim, lembrando que nessa fase tem a questão de toda a criação da personalidade, o desenvolvimento da personalidade da pessoa, né, da visão de mundo da pessoa, eu volto a esse ponto, por quê? Mas, Priscila, tu acabou de falar sobre isso, porque a forma como a gente se vê e a forma como a gente vê o mundo é tudo na nossa vida. É tudo na nossa vida adulto. Isso daí vai implicar na forma como eu me relaciono com o meu marido, com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha família, como eu me relaciono com os meus colegas de trabalho, o quanto eu vou atrás do meu trabalho, né? Isso vai determinar se eu quero estudar, se eu me acho capaz disso, capaz daquilo ou não. Então, quer dizer, a forma como eu me vejo, a forma como eu vejo também o mundo, isso vai determinar tudo sobre a minha vida. E se eu basear a minha formação dentro dos likes, que tipo de pessoa que eu vou estar me formando? Porque o jovem, ele vai estar o quê? Eu fiz esse tipo de postagem, essa postagem rendeu bem. Então, eu vou fazer mais postagens nessa linha aqui. Mais postagens nessa linha. E daí, a degradação moral, ela também vai acontecendo, né? Porque a gente sabe que os likes, eles vão acontecendo também, quanto mais baixo, muitas vezes, o teor da coisa, mais vai acontecendo. E essa degradação, ela vai se normalizando. Então, eu vou normalizando a minha vulgarização, a minha forma leviana de falar as coisas, ou de me mostrar, né? Então, assim, a minha intimidade já não é mais tão íntima assim. Então não existe mais o meu espaço reservado. Não existe mais o meu lugar de indivíduo, o lugar onde tu não alcança em mim. O lugar onde tu não tem espaço, onde tu não vê. Meu lugar individual. Então, assim, é um lugar onde muitos vêm, muitos acessam, entende? Então, são muitas camadas nisso tudo. É a questão de eu não ter, de eu não ter o entendimento do que é o meu individualismo, é a questão de a minha personalidade ser moldada nisso, né? É a questão de como que eu vou me relacionar depois, como que vão ser os meus relacionamentos, porque se as coisas não têm valor para mim, se as coisas elas vão perdendo o valor, o grau de importância, o meu relacionamento com fulano tanto faz, se o Hugo não quer ser meu amigo também, não tô nem aí. Então, se eu perder a amizade dele, se eu perder a amizade do fulano, não tem problema. Se eu namoro contigo aqui, com o outro lá, também não tem nenhum problema. Eu tenho relações íntimas com uma pessoa, com outra pessoa, também não tem problema, né? E eu perco essas amizades também, não tem nenhum problema. Então as coisas vêm e vão, né? Eu ganho coisas ou eu conquisto coisas e essas coisas também tanto faz, porque tudo é muito superficial, entende? Então assim, quando eu ganho algo, não existe aquele ânimo.
Porque tudo foi superficializado. Tudo foi... tudo equivale a nada. Entende? Então, quando as coisas me chegam, não existe o sentimento de ânimo, o sentimento de vitória, o sentimento de conquista. Isso também me é tirado. Tudo por causa dessa formação. Tudo por conta desses fios que vão se perdendo, sabe? E nós somos formados por tudo isso. Pelo sentimento de conquista, pelo sentimento de amizade, pelo sentimento de perda, pelo sentimento de vitória, pelo sentimento de conseguir, de será que eu consigo, de alcançar. Nós somos formados por tudo isso, de reserva. E essas coisas, elas vão sendo perdidas, né? E essa é a entrelinha, esse é mais um furo que, que não é visto, que ele fica por trás. Muito bom. Pri, a Maikele Apone, ela esteve aqui no início do mês, ela é psicanalista, eu conheci ela na formação, ela falou aqui uma coisa interessante, ela é bem observadora em relação a essas questões de movimento, ela também tem uma filha, adolescente, ela fala assim, a maioria dos adolescentes não posta no feed por medo de julgamento ou falta de engajamento, geralmente só postam nos stories, porque é uma coisa que se passa rápido ali, né? O feed é uma coisa que fica ali fixa, né? E Sim. muitas vezes não vou postar lá porque o que será que ele vai pensar, o que será que eles vão dizer. Então, o story ele pode Busca por rapidinho ali, né? aprovação. 24 horas. Mas falasse uma coisa interessante, eu queria trazer, antes de passar para o outro bloco de questões aqui. Uhum. Boa noite, Ene, boa noite, Elisete. Muito raso, né, Pri, essa questão da formação do caráter e da personalidade a partir de curtidas, de likes, né, dessa inserção nesse ambiente digital. Vai sair um filme agora, uma produção nacional, no final de agosto, um filme chamado Ferrugem. O filme ele tenta trazer algumas reflexões, e dentre elas é como que a internet ela tem afetado as relações pessoais, né, e familiares. O caso específico lá do filme é a história de uma adolescente que tem exposta a sua relação íntima com seu companheiro, e isso gera um rebuo, né, muito grande. Tem um trailerzinho, eu vou compartilhar essa semana o trailer do filme, né? Uhum. Vai nessa mesma esteira, né? Dessa exposição à custa de tudo pela aceitação, pela inclusão, porque, como a Pri falou, num paralelo, né? Que se era a rua e trazia esse preenchimento com meio que didático, né, Pri, de uma certa medida, né? A frustração, a potencialização de virtudes, de qualidades, vamos botar assim, né? A interação entre as pessoas estava lá na brincadeira na rua, né? Mas é importante a gente ver hoje que esse ambiente virtual ele não caracteriza algo real. O nome já diz, é virtual, né? Sim. Ele é uma coisa distante, ele é algorítmico. Até porque o algoritmo hoje, eu postei um documentário ali, um trecho, né? Acho que a Pri repostou também, né? Sim. De ex-profissionais, ex-CEOs dessas grandes empresas de mídia, né? Falando de como é feito o modulamento do usuário e depois a criação de produtos a partir daquilo que o usuário está ali habituado a curtir, compartilhar, comentar, interagir, buscar, pesquisar, né? Então já há um direcionamento de produtos, por exemplo, né, de consumo a partir do perfil virtual desse usuário das redes. Né? Claro, aqui é uma outra esteira, né, mas tudo que diz respeito a esse universo virtual, ele é amplamente conectado com inúmeros propósitos, né? Sejam coisas positivas para uma questão profissional, por exemplo, nós estamos aqui. Meu amigo foi embora, minha família foi embora para outro país. Eu tenho como utilizar a ferramenta da tecnologia, né? Para me comunicar, para ver, ouvir, falar, mas só que não substitui. Interessante que eu tenho um caso assim próximo de mim, né? Que acontece muita interação online, né? Ela não substitui o toque, o cheiro, o afago, né? Ali a presença, o atrito, né? A fricção, às vezes a forma de se relacionar que acontece nessa dinâmica, né? Sim. E assim, fazendo um gancho aqui com o comentário da Maikele, quando ela diz ali, né, a maioria dos adolescentes não posta no feed por medo do julgamento ou falta de engajamento. Essa questão aí, a gente volta naquele ponto que o jovem, de forma geral, ele quer muito ser aceito, né? Ele quer muito a aprovação e tal, né? Isso testifica a questão do quanto like, o engajamento, ele tem o valor, né? E já pensou tu ter a tua personalidade baseada nisso, né? A tua construção baseado nisso, né? Então, assim, quando eles... essa questão
demonstra o quanto a busca por aprovação é importante para eles, né? Então, assim, se essa busca por aprovação é tão importante para eles, quer dizer que essa identidade também não está bem ok, bem formada. Quer dizer que eu não estou tão seguro de mim, porque também a adolescência, de uma forma geral, ele é um período de incertezas, de oscilação, esse sentimento assim, né, às vezes meio desconcertante de não estar seguro consigo mesmo, de forma geral, né? E em casa é importante que haja essas afirmações, né? Esse fortalecimento da identidade do filho, esse trabalhar, né, da identidade do filho. Até na escola que eu trabalho, existe esse cuidado, assim. Existe até disciplinas voltadas para algumas áreas, assim, né? Em que a gente trabalha esse fortalecimento do eu, assim, né? Do eu do jovem, da criança, enfim. Porque quanto mais tu sabe quem tu é, quanto mais tu entende o teu valor, mais seguro tu é de si mesmo, né? E menos essas outras coisas te abalam, né? Mas como eles não estão ainda nessa fase tão segura, né? E também eles não têm o córtex pré-frontal tão formado, estruturado ainda, né? Naquele ponto de decisões, de posicionamento, isso tudo dentro deles não está tão formado, é uma fase complicada para deixar eles assim, livres nesse ambiente, né? Que daria mais uma. Tudo é link para outras coisas interessante, né? É. Aí eu estou falando link porque é intencional essa minha fala. Nesse ambiente virtual, vamos botar assim, né, se criou uma nova linguagem, né, para expressar esta pretensa realidade, né, de pertencimento. Só que assim, a linguagem, ela é o que te permite se conectar com a realidade, né? Então, quando se corrompe ou se empobrece a linguagem para formular a personalidade, a pessoa ela está como que tateando, né? E sempre experimentando coisas que possam cada vez mais trazer a sensação. Estamos nos transformando as gerações em pessoas sensoriais, né? E claro, eu não quero aqui diluir a potência do que é a nossa sensibilidade com as coisas, mas assim, as coisas precisam passar pelo reto juízo, né? Entre uma mente bem formada, né? Com personalidade robusta, em saber escolher. Pega, por exemplo, uma pessoa que tem problema com algum tipo de vício, né? Quando ela está tratando isso, ela passa por alguns estágios, dentre eles, eu não posso, eu não quero, quando ela rejeita, né? Depois eu não posso, porque ela já sabe que se ela for, ela pode voltar, e depois ela chega no ponto de que eu não preciso, né? Mas mesmo assim, né, ela tem todo um estado de vigilância para poder perceber momentos de gatilhos que possam desencadear, né, esse retorno, né, para esse modus operandi. Então, dentro dessa ambiência virtual, não é o fato de a gente se afastar dela, é o fato que a Pri está trazendo de educar, ou reeducar, ou ensinar, ou instruir e amadurecer o nosso olhar, sabendo que pode ser para entretenimento, a gente usa lá hoje as plataformas de streaming para assistir filme com a família, por exemplo, né? A gente tem a possibilidade de se conectar e se informar com pessoas amigas próximas da gente que estão em outros lugares, tem como criar coisas ali dentro, sim, mas só que como a Pri falou, né? Essa faca do gourmet ali, do chefe de cozinha, né? Ele pode usar para poder preparar uma boa alimentação, uma excelente refeição, mas também pode ser utilizada para outros fins. E aí eu coloco, Pri, não sei se você quer comentar também, eu queria para um outro bloco de questões aqui. Uhum. Posso? Pode? Ok, então. Pri, são caminhos e soluções agora, né? Que já ficaram embutidos em uma certa medida no que tu trouxe. Reitero o agradecimento da tua participação e das pessoas que interagiram aqui conosco, né? Quais medidas simples e concretas as famílias, né, que elas podem estar adotando hoje para Uhum. reduzir os riscos dessa exposição? Existe um papel para as escolas e professores nessa proteção? Como? E você acredita que a formação ética e cultural ela é mais eficaz do que apenas regras técnicas sobre o uso de internet? Olha, diretamente o que fazer, né? A partir disso, ok, compreendi que não posso deixar livre demanda. O que fazer a partir disso? Tenho um filho de 14 anos, exemplo, e como proceder? Conversa franca. Nesse momento, eles já têm um certo entendimento
do contexto e tal. Então, assim, uma conversa franca, uma conversa de sentar na mesa e dizer, filho, até esse momento, o pai e a mãe, a gente não agiu de forma tão correta, a gente não entendia alguns malefícios, então nós descobrimos esse malefício, nós descobrimos esse risco. E os riscos, gente, sejam bem brasileiros mesmo, tá? Sejam bem claros mesmo com os riscos, com toda essa questão séria com o uso da imagem, certo? Que eles estão expostos, com os riscos emocionais que eles estão expostos, com os riscos quanto à sua personalidade, quanto os riscos quanto ao seu futuro que eles estão expostos, sejam bem sérios e troquem a ideia. Nós precisamos resolver, porque nós precisamos mudar isso pelo teu bem. Nós vamos mudar. Alguma sugestão tu tens? Troquem ideia. Porque o adolescente, a criança, de alguma forma, é importante também que ele se sinta participante. Se a gente só chegar com o tijolo pronto, Terceira Guerra Mundial dentro de casa, né? E nós queremos que eles engajem. Nós queremos trazer a sardinha para o nosso lado, né? Então, assim, vamos tecer ideias aqui, vamos trazer sugestões aqui. Então, podemos fazer uma coisa gradativa, né? O Instagram, gente, a média deles, gente, tá em 7, 10 horas por dia. Então, assim, nós podemos reduzir para 2 horas por dia, já que um período inteiro eles passam na escola, 2 horas por dia. Podemos reduzir por 2 horas e meia por dia essa semana? Próxima semana, filho, essa semana vamos reduzir a 1 hora por dia. Faça um acompanhamento, né? Mas como fazer este acompanhamento? Precisamos, um outro ponto, nos inteirar dos meios digitais. Hoje em dia não dá mais para um pai ou para uma mãe, tipo, eu não sei o que é um Instagram, eu não sei entrar no Instagram. Precisamos saber disso. Hoje nós vivemos outros tempos, né? Exemplo, os pais do meu pai não iam na escola ver como meu pai agia na escola. Não ia na escola buscar o boletim. O meu pai ia na minha escola, porque eram outros tempos. O meu pai ia na escola saber como eu estava. O meu pai ia na escola para buscar o meu boletim. Então, assim, porque eram outros tempos. Então, agora nós vivemos outros tempos. Então, nesses outros tempos, nós precisamos agora nos inteirar. E nós precisamos saber um pouco mais desse universo deles. Saber sobre as plataformas, saber um pouco mais da comunicação deles. Então, esse aí é mais um ponto, né? Chamar para uma conversa franca, explicar os riscos reais, conversar sobre uma nova rotina, uma nova, né? Uma redução gradativa, né? Nos inteirar sobre aí, ó, sobre esse novo lugar aí e fazer esse acompanhamento, estar junto. E aí tu fez uma pergunta ali, né? É só explicar ou é uma mudança cultural, ético-cultural? Tudo começa pela cultura. Tudo é cultura. Tudo, né? Regras elas nunca vão elas nunca vão funcionar se culturalmente elas não serem inseridas, se elas não serem aceitas, se elas não estarem ali, sabe? Encracadas na pessoa, né? Então, assim, vamos dizer, muitos ouviram a vida inteira. Manga com leite faz mal, manga com leite faz mal, manga com leite faz mal, e a pessoa morre lá com 92 anos, nunca comeu manga com leite, porque faz mal. Ouviu a vida inteira aquilo. E é isso que nós precisamos fazer. Criar uma nova linha ética, uma nova cultura em relação aos nossos filhos, com valores. Quais são os valores que eu quero passar para os meus filhos? Quais são os princípios que eu não abro mão? Eu não abro mão que meu filho me responda.
Eu não abro mão que o meu filho não pode me mostrar a língua. O meu filho não pode gritar comigo. O meu filho deve deixar o celular em cima da mesa quando ele for para a cama dormir, ou ele pode ir dormir com o celular na mão. Então, assim, o que é importante? Nós, até pais de filhos pequenos, que eu tenho aqui, uma de 3 anos, nós precisamos, ou gestantes, nós precisamos delimitar o que é importante na minha cultura familiar. O que é importante na minha cultura familiar? O que eu não abro mão? Eu preciso ter claro o que é importante para mim, o que eu não abro mão, por onde que trilhos que a minha família vai andar, o que regras que são importantes na minha casa, e é aqui que o negócio vai tocar. Por quê? Isso funcionou no meu avô, funcionou no meu bisavô, funcionou no meu tataravô, funcionou no meu pai, funcionou comigo, não vai ter erro. É isso. Então, assim, nós ajustamos nas medidas corretas, nas medidas ideais, mas é isso, nós precisamos criar trilhos. Porque se eu não sei o que é importante na minha casa, se eu não sei quais são os valores importantes para mim, se hoje o meu filho pode isso, amanhã ele não pode, se hoje eu deixo passar, se amanhã eu cobro, depois no outro dia eu não, eu cobro mais, estou cansado disso daí. O que é importante? O que eu não vou abrir mão? 3 dias ele leva o celular pro quarto. Depois, no outro dia, tá, hoje eu vou cobrar. Hoje ele não dorme com o celular. Amanhã ele vai, ai, tô cansado. Não vou cobrar isso hoje porque eu tô cansado. Ou nós decidimos cobrar coisas que são importantes para nós, ou nós não cobramos. Então, eu volto àquilo. Cria uma cultura familiar. Cria aquilo que é importante. E vai em cima disso. Não vamos nos apegar também a pequenez, a besteiras, né? Porque às vezes os pais, de forma geral, a gente quer fazer questão de coisas pequenas. Não, aquilo que é importante, aquilo que eu não abro mão, né? Porque também se a gente entupir a criança e o adolescente de regras, nem nós, nem eles vão suportar. Tanta cobrança, a casa vai virar um peso. Então nós precisamos definir os trilhos e caminhar nesses trilhos, porque a gente não pode caminhar sem saber para onde vai. Muito bom, até porque diz maravilhoso, até porque isso aqui não é receita de bolo, né, Pri? Isso são Exato. questões de chamar para si essa responsabilidade, que é uma habilidade de resposta, né, que a gente vai dando diante dos desafios. O que acontece é Exato. que, às vezes, há um entorpecimento, né, um anestesiamento dessa consciência, dessa autorresponsabilidade diante dessas questões que estão aí hoje permeadas no nosso cotidiano. E a Pri falou uma coisa essencial, dentre tantas coisas que ela falou aqui, né, nesse final de conversa, sobre resgatar, né, aquilo que dá certo, aquilo que se conservar, né, aquilo que é permanente, duradouro, né, Uhum. diante dessa relação pais e filhos e dinâmica familiar. Interessante que aí é um contraponto, porque somos sociedade, beleza, mas as sociedades começam na relação das famílias, né? Esse é um ponto. Sem a família, ficamos indefesos diante do Estado, já diria Chesterton. Isso significa que hoje, cada vez mais, a gente vê em outros países aí, né, o Estado entrando de forma violenta dentro da família, né, e corrompendo e diluindo, né, muitas vezes o poder e a autoridade dos pais, né. Uhum. Pega, por exemplo, na história, onde muitos alunos, através dos regimes que a gente teve aí ao longo da história, seja lá na Alemanha de Hitler, na Itália de Mussolini, né, o próprio Stalin, entre outros regimes que a gente viu, instruindo as crianças a entregarem seus pais, né? Então, assim, quando o Estado é grande, a família é pequena. Então, a família ela é o primeiro reinado na vida de um homem e de uma mulher, né? Dentro da sociedade. É ali que as coisas elas se firmam, é onde tem um esteio forte, né? Para poder formar uma sociedade mais equilibrada. Então, se a família, se a sociedade não vai bem, é porque a família vai mal. Esse é Uhum. o ponto, né? E essa Uhum. reflexão da Pri. E aí, Pri, como um resumo assim, né? Que, assim, não teria mais nenhum que acrescentar, na verdade, porque a Pri trouxe com bastante maestria, né? E profundidade, como se fosse pão sem trigo, sem fermento, né? Ele cresce, na verdade, ele não cresce, ele simplesmente nutre, né? Foi isso que a Pri trouxe para a gente hoje. Bom. E aí,
a questão, né, uma frase que seria uma síntese um pouco, eu vou passar para abrir novamente. A questão não é apenas quanto tempo de tela, mas qual visão de homem de infância queremos preservar, né? Essa é a mensagem, né? Isso. É isso. É isso. É, quando a gente fala nessa questão da família, a gente fala o óbvio. A gente fala que a grama é verde, que o céu é azul. A gente fala o óbvio. Tudo começa na família. E é engraçado que, assim, quando a gente vai numa reunião escolar, eu vou tomar mais só um minutinho. Quando a gente vai numa reunião escolar, muitas vezes, e os professores que estão aqui vão muitas vezes concordar comigo, que quem vai buscar os boletins são os pais dos alunos nota 10. E eles são nota 10 porque os pais estão presentes. Então, assim, a família, ela é a base. Ela é a base de tudo. Uma família que está prestando atenção no seu jovem, que está participando com sua criança, sabe? Toda família tem seus problemas, tem seus dilemas, tem suas dificuldades, né? Toda família tem. Mas o que importa é você estar ali. É você tentar fazer o seu melhor. É você, como eu disse, criar os seus trilhos e tentar caminhar o máximo nesses trilhos, né? Estar ali. É isso importa, né? Porque a família que é cada um vivendo a sua, ai, a correria do dia a dia, ai, todos trabalham muito, todos têm muitas coisas para fazer, todos têm uma vida muito corrida. E aí nós vamos usar essa desculpa até quando? Priscila, não é desculpa, eu trabalho muito sim. Sim, eu sei, mas isso é uma justificativa. E adultos não se justificam. Adultos pegam um negócio e dão jeito. Se o meu carro furou o pneu semana passada, num lugar que não pegava nem área, o que que a gente vai fazer? Eu vou dizer, esse carro furou o pneu, porque olha aí o problema. Porque olha só, porque esse adolescente, porque os jovens hoje estão terríveis, porque só me vem com nota baixa. O que que eu vou fazer? É isso que eu faço? Ou está aqui o problema, o que que eu vou fazer? Eu preciso fazer algo, algo precisa ser feito. Eu vou me empenhar, eu vou tentar resolver, eu vou agir como a dona do carro que vai atrás da resolução do problema do carro. Então, eu vou agir como o pai e a mãe do adolescente, da criança, que vai assumir ele e vai atrás da resolução do problema. O que é a resolução do problema? É o acompanhamento. E aí, eu não vou descansar? Eu não descanso? O dia que a gente morrer, a gente descansa, galera. Essa é a palavra motivacional da noite de hoje, tá? Então, assim, essa questão do eu não vou descansar, essa é mais um ponto da infantilização dos adultos. Essa é mais um ponto. Nós somos adultos. E a nossa função é ver o problema e resolver o problema. Pegar a demanda, resolver a demanda. Qual é a demanda de um filho? A demanda de um filho é acordar de noite, atender ele, a demanda de um filho é acompanhar na escola, a demanda de um filho é ir na reunião, a demanda de um filho é acompanhar nas redes, para não deixar para os predadores por aí. A demanda de um filho é não deixar as redes, ele ali, coitadinhos, perdidos, sendo envenenados, gente. Tá me arrepiando até os cabelos da cabeça aqui, ó, pelos likes. Vou abrir uma coisa aqui, me desculpa, tá alongando a live, mas eu não posso encerrar antes de mencionar isso. Sabem o que acontece numa plataforminha chamada Discord? Vou contar para vocês o que acontece. O jovem tá lá na plataforma, jogando. Cada jovem tem a sua tela aberta lá na sua casa. Cada um tá jogando o seu joguinho individual, só que eles conversam entre si. Só que nem todas as casas existe um jovem jogando. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes tá lá
um sei lá quem de mau índole jogando, se passando por jovem. Esse jovem, às vezes, fala uma coisa assim, comprometedora, uma coisa qualquer, sei lá. Ai, a minha mãe é uma chata, que saco, a minha mãe hoje ninguém merece não sei o quê. Essa pessoa grava ou salva o que esse jovem falou e depois começa a ameaçar esse jovem. Isso aqui que tu falou, ó, vou falar pra tua mãe. Tu falou isso dela. Usam de N formas para ameaçar essa criança ou esse jovem. Começam a ameaçar. A partir dessa ameaça, encaminham esse jovem, essa criança, para um grupo de Telegram ou pegam o WhatsApp dele e começam a pedir fotos, começam a pedir vídeos íntimos, ou começam a pedir desafios para essa criança, para esse jovem. Desafios, se, tá? Isso, Desafios inalando ou ingerindo produtos químicos e por aí vai, tá? Fazendo lives com esses desafios de cortes. E aí esse jovem tá vivendo isso, e ameaça, e ameaça, e ameaça, e ameaça, e de repente um jovem se suicida. E ninguém sabe por quê. Então, assim, isso está acontecendo dentro dos lares e às vezes os pais não sabem. Então, assim, o jovem está mudando de personalidade, está mudando a sua forma de ser, está introvertido, tá? Vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos às personalidades. Então, assim, quando eu digo chame para si a sua responsabilidade, vamos evitar que isso aconteça. E a gente só vai evitar se eu estiver participante, se eu estiver criando a cultura dentro da minha família, se eu cuidar, né? Existir esse cuidado aí de criando essa cultura, eu vou automaticamente conseguir criar um adulto, um jovem ou uma criança mais consciente, um pouco mais cuidadoso, um pouco mais responsável, consciente que é importante que eu participe da vida dele, caso ele tenha mesmo uma rede social. Então, assim, as coisas elas vão estar mais engrenadas, mais cuidadas, né? muito bom, Pri. Isso que a Pri falou me fez lembrar. A gente vai longe se deixar até meia-noite, mas assim, fantástico, Pri. Isso é importante, tem que ser dito mesmo. Eu acho que o pessoal que está aqui nos acompanhando, a Pri também lembra do caso do ano passado, acho, ano retrasado, daquela plataforma que agrega sites de fofoca, né? Que expôs aquela menina, a repercussão que deu esse negócio aí, varreram para debaixo do tapete, eu não sei nem ao certo o que é que deu, mas enfim, o impacto que isso tem, né? A Pri está falando de jogos online, eu vou estar postando aí durante a semana, que foi uma fala dela também. Muitos jogos, estilo Roblox e coisas do tipo, eles têm ali as suas salas de bate-papo. Estejam atentos a essa postagem, tá? E eu vou colocar lá essas postagens falando, né, onde esses jogos abrem essa possibilidade de pessoas estar transvestidas, né, de outros coleguinhas, outros amigos que não são. Isso me fez lembrar também, Pri, eu acho que tu te recorda, é uma série na Netflix que fala de uma mulher que busca monitorar a atuação dessas pessoas nas redes, né? Ela criou um perfil falso, como se fosse uma adolescente, entrou dentro de um desses lugares e logo em seguida começou a aparecer os predadores, né? Então, assim, o Felca trouxe essa mensagem, essa matéria no caso específico, ilustrando e abrindo, isso é uma realidade, infelizmente, né? Eu conheço um grupo de pessoas que trabalham nessa área, buscando salvaguardar e retirar essas pessoas desse ambiente. Nós tivemos aí um tempo atrás, não faz muito tempo, a denúncia na ilha de Marajó, acho que alguém lembra disso, né? O que, que deu aquilo ali? Assistam o filme Anjos do Sol, que é uma denúncia também que é feita, uma produção nacional, de filhos que são vendidos pelos seus pais. Isso é outro extremo do buraco desse negócio aí, né? Todo, né? Então, assim, infelizmente é uma realidade. Na pandemia, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, tem uma professora, eu vou compartilhar o perfil dela aqui também, ela denunciava em 2 anos de pandemia, desapareceram mais de 60 mil pessoas no Brasil, dados oficiais. E dessas 60 mil pessoas que desapareceram, 5 mil foram crianças e 6 mil foram adolescentes, mais ou menos por aí a média, né? Quase 10%, um pouco mais de 10%, né? Então, assim, é uma realidade. A gente nem vai expor assim para não criar um embargo maior, vamos botar assim, até porque essa live pode cair, não sei como é que é a situação. A gente não está muito preocupado também, mas eu Sim. digo,
A questão é, o perigo existe, ele é real, ele é iminente. Os pais têm que se fazer mais presente. A Pri falou de elementos importantes nessa dinâmica familiar. Ela é professora, historiadora, mãe, esposa, e está atenta a tudo isso. Ela olhou para a sua história e deu sentido para ela, e ela faz disso algo que é verdadeiro e genuíno. Então, eu queria voltar a palavra para a Pri, reiterando aquela frase que eu disse, que o resumo é: a questão não é apenas quanto tempo de tela é adequado, mas qual visão de homem e de infância queremos preservar diante dos nossos filhos. É isso, Hugo. Quando a gente traz essa palavra, eu volto à questão do criar uma cultura familiar. É isso tudo. Isso define tudo. Quando a gente cria uma visão familiar, uma cultura familiar, o que que não é negociável para a minha família, o que que é importante para a minha família, nós vamos criando noções dentro de casa, noções que são importantes para os nossos filhos aprenderem. E isso vai criar uma linha, né, uma linha pela qual eles vão se ver e ver o mundo. Começar a ter uma base de como eles se entendem, de como eles entendem o outro e de como eles veem o mundo, né? Então, assim, tendo essa base formada, bem formada, isso vai definir tudo para frente. Tudo deles como jovens, tudo deles como adultos, deles no mercado de trabalho, como maridos, mulheres, que tipo de maridos que vão ser, que tipo de mães que vão ser, que tipo de empregadores que vão ser, de colegas de trabalho. Então, eu volto a essa questão. É a criação dessa cultura, né? Então, assim, não é só a instrução, não é só a regra, não é só o quartel-general, pode, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não pode não sei o quê. É a criação de uma estrutura ética, de uma estrutura com princípios, né? Daquilo que não é negociável. E tudo isso aí banhado no amor da família, né? Na parceria familiar, no cuidado, né? Trazendo sempre esse olhar assim. E é isso, meu amigo. Que maravilha. Então, eu só tenho a agradecer, né, Manuel, boa noite. A quem entrou depois aqui, o Lucas. O Victor, ele só falou uma coisa importante ali também, naquilo que estava trazendo. Ele falou assim, às vezes, até se perguntar se realmente isso é um problema, né? Ele está falando diante das questões que aparecem no seio familiar, né? Sim. Parar para pensar e se questionar sobre isso, porque a gente problematiza algo que não é um problema, né? Exato. É o outro oposto, né? O extremo do negócio, né? Sim. E eu só tenho a agradecer, Pri. Não sei se Uhum. falar mais alguma coisa, acho que tu entregou aquilo que foi proposto e muito mais além, né? É só Então isso. estejam atentos aí às postagens nas próximas semanas, sigam a Pri e o pessoal que passou por aqui também, vários profissionais da saúde mental, que são meus amigos lá da formação que eu realizei, o Victor Bergamini, a Maikele, eu acho que passou outras pessoas aqui que eu não vou me lembrar agora, e eu só tenho a agradecer. Nós vamos estar trazendo, então, conteúdos, assim como já foram postados, né, durante essa semana. É uma questão que ela é real, e se a gente fechar os olhos para isso, a gente não sabe, né, o que pode vir a ser. Na verdade, o problema já está posto, na verdade, na sociedade, Já até que está. bata na nossa porta, né? É. Enquanto não bate Hugo, na nossa porta, parece que é uma coisa distante, né, que nunca vai acontecer, né? sim. Ele Eu vi, já por está. exemplo, esses dias, e só para ilustrar, talvez não tenha nada a ver, porque eu acabo me estendendo um pouco, passo de novo para ti, se puder falar mais algo sobre isso. Uhum. Uma deputada do Rio Grande do Sul, Ana Ortiz, eu acho que é o nome dela, Uhum. ela começou a receber um monte de mensagem, ela é do Rio Grande do Sul, ela, de pessoas que começaram a ver os seus extratos bancários alterados, com saldos negativos e positivos de valores exorbitantes. 1 milhão em saldo negativo, 2 milhões em saldo positivo, isso do Banrisul, eu acho que era. Eles já Uhum. corrigiram esse bugzinho aí, só que só conseguiram dar atenção para isso depois que ela foi para as redes e expôs isso, né? Então a gente às vezes não tem ideia, consegue mensurar todos esses meandros dos bastidores e do impacto e da influência, né, que pode estar sendo exercida e quais são, né, o perfil das pessoas que estão utilizando essa ferramenta, né, para o bem e para o mal. Né? O Instagram, por exemplo, ele é uma vitrine, em uma certa medida, de pessoas que estão ali oferecendo produtos, serviços, conteúdo. Né? Eu mesmo sou produtor de conteúdo, né? Busco entregar algo que seja relevante do ponto de vista reflexivo, simbólico, filosófico.
né? A Pri, como professora também, ela tem a vida dela e ela não expõe nada demais ali, né? A questão é quando a pessoa ela entrega a própria sorte, o seu filho, a sua filha diante deste aparelho e tudo que tem dentro dele, desse ambiente, desse universo. Exatamente. Esse é o X da questão, né? A gente volta ao exemplo básico da faca, né? Ao exemplo básico. Esse é o simples da questão, né? É uma ferramenta ótima, como será usada, né? E se eu ensinar o meu filho, ele decola. E se eu não acompanhar, eu entrego ele à sorte. Pode ser que dê bom, ou pode ser que sabe-se lá o que aconteça, né? Então, assim, e nesse sabe-se lá o que aconteça, não é só uma coisa, escandalosa, terrível, mas é aquilo que muitas vezes acontece assim, ó, tranquilamente no dia a dia e eu não estou enxergando. Esse eu acho que às vezes são os piores problemas. São aqueles que nós não vemos, que não são gritantes, mas eles estão todos ali. E aí eles arrebentam depois. Eles estouram depois. E assim, Hugo, só te agradecer demais pelo convite, assim, tu sabe que eu te admiro, assim, te tenho no coração, tu és uma pessoa especial, e agradecer demais pelo convite, eu peço desculpas por ter me alongado, mas tu sabe que é uma dificuldade para mim falar pouco, Nossa. e brigadão, brigadão, assim. Um abraço para o Eduardo, o marido da Priscila, né? Para a menina que é pequena ainda, mas para toda a família de vocês, eu agradeço, né? Brigadão. Pela entrega, disposição, né? E ter aceito esse convite por ilustrar, né? Mais um desses inúmeros furos do alfinete que às vezes nos acometem durante a nossa vida e nossa formação. Muito obrigado. Tá bom? A Brigadão. todos que estiveram aí conosco, fiquem com Deus, uma ótima semana e Tchau, Deus os galera. abençoe. Obrigado, Pri. Brigadão, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau.